Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Eduardo Rocha. A partir de agora, nós vamos ter mais uma live ao vivo. Hoje, sobre um tema bem interessante, contra-projeção. É um tema que veio influenciado, é um tema bem presente na psicanálise, até com outro nome, como contra-transferência. E hoje a gente vai avaliar como, com a hipnose, você pode lidar com esses processos, principalmente para você que é terapeuta, que é psicoterapeuta, e que é coach, que começa, que tende a tratar os seus clientes, né? E chegar em casa exausto, chegar em casa triste, deprimido, recebendo muitas vezes, né, aquele que a pessoa está contando como você sendo parte sua, e é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Claro, vai ter um conteúdo também de hipnose, vai ter um conteúdo também de PNL, de coaching. Vamos bater um papo. Quero saber primeiro se você está me escutando bem, se você está me vendo bem. Se você está me escutando bem, digito número um. Se você está me vendo bem, digito número dois. Para que eu saiba e você está me escutando, está me vendo, e assim a gente tenha o máximo de aproveitamento. Vale lembrar que você que está aqui do meu lado, né, procure não me acionar na sua guia, porque se você me acionar para falar comigo, vai aparecer, vai quebrar a tela aqui no webinar já. Ok? O pessoal Márcio está aqui, a Marina, o Robson, muito bom. Bem, antes de começar a falar sobre esse assunto tão interessante que eu reservei para hoje, né, eu gostaria de falar um pouco sobre hipnose, gostaria de falar um pouco sobre o inner, sobre quem eu sou, né? Eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, de conhecimento da hipnose especificamente, da programação neurolinguística, já aproximadamente um pouco mais de 12 anos, onde inicialmente tinha uma proposta de apenas entreter, utilizar a hipnose para entretenimento, e foi nesses processos de entretenimento que eu observei um fenômeno bem curioso, né? Era o fenômeno onde eu, às vezes, colocava a pessoa em transe, no transe hipnótico, e as pessoas reagiam de uma forma não sugestionável, né? Uma forma, às vezes, autônoma, como se elas fossem os seus próprios processos de autocura, né? Uma coisa, só para que vocês tenham uma ideia, né? Tinha um ato numa das minhas apresentações artísticas, onde a pessoa, por si só, ela acreditava que ela poderia sugestionar para ela mesma, remover uma fobia, um medo, e no momento que ela fazia isso, usando esse processo de como se ela fosse o terapeuta dela mesma, simplesmente se resolvia, né, dentro do processo. E foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. E com o passar do tempo, eu entendi que mecanismo foi esse que é desenvolvido dentro da psique humana, inicialmente idealizado por Freud. Apesar de eu não ser psicanalista, né, eu estudei esse fenômeno e, e entendi, diante das diversas óticas, até porque ele no início foi um pouco negado, só na década de 50 ali, já com Carl Jung fazendo uma releitura, é que eu entendi esses fenômenos. E quando os estados de consciência alterada foram estudados, né, por William James, já era um psicólogo cientista que estava estudando os estados de consciência alterada, né, os estados de consciência alternativa, como hipnose, meditação, yoga, biofeedback e outros mais, surgiu novamente essa ideia, né, da contraprojeção, e hoje se utiliza-se desse mecanismo para que você mesmo seja o seu próprio terapeuta, né? Ou seja, né, para que você mesmo possa trazer alívio às suas dores emocionais, a, a, aos seus aos seus conflitos internos, e é isso que a gente vai falar sobre isso especificamente hoje, né? Quero saber aqui quem está aqui presente, a Verônica, o Guilherme, a Leila,
Valmir, tudo bem com vocês? Quero saber aqui quem já fez o curso de hipnose, quem já conhece hipnose, quem está vendo hipnose pela primeira vez. Vão contando um pouquinho aí, até para eu saber até que ponto eu vou amadurecer, aprofundar esse tema aqui hoje junto com vocês. O cara está entrando aí agora, muito bem. Bem, vamos falar um pouco sobre, primeiro, o que é hipnose, né? Sempre gosto de trazer esse assunto porque ainda há uma visão distorcida em relação à hipnose, especificamente. A hipnose, ela é um estado, e como um estado ela tem um início, meio e fim, é um estado de consciência alterada, né? Ou seja, é um estado onde a sua consciência ela trabalha de uma forma diferente, né? É diferente do estado de vigília, o estado de análise, o estado de julgamento. Ela é esse estado de transe hipnótico, ele é bem particular, apesar dele ser natural, e ele se assemelha em estrutura à maioria dos estados de consciência alterada, né? Como, por exemplo, o mindfulness, a meditação, a yoga, biofeedback, né? Até mesmo quando você está lendo um livro, esses estados de transe, né? Você está lendo um livro, quando você está assistindo um filme muito interessante, né? Quando você está ali no seu processo interno. E quando você tem esse estado de consciência alterada, a tua mente te permite acessar recursos inconscientes. Pelo menos foi assim que Freud começou a entender essa seara do inconsciente, foi exatamente a partir dos exercícios, colocando a pessoa nesse estado de consciência alterada, que se percebeu que a consciência, ela meio que protege a inconsciência, né, o seu inconsciente, permitindo que você não acesse isso de uma forma direta, né? E que para que você possa acessar, você precisa de uma certa proteção, né? O fato é que quando você está sobre esse mecanismo, sobre esse estado de consciência, esses recursos inconscientes, eles não ficam aparentes, né? Ou seja, a sensação que você tem é que você sabe muito menos do que você realmente sabe, que você tem muito menos consciência de quem é você, você não sabe, inclusive, nem por que as suas emoções startam em determinados momentos. Ou seja, você fica nesse o estado de consciência, o estado de não saber aquilo tudo que se sabe, né? É uma coisa bem interessante isso. E quando você está nesse estado de consciência, você consegue perceber isso de uma forma mais profunda, né? Perceber isso de uma forma direta, né? Perceber isso dando consciência a esses processos. E isso é feito por meio de uma técnica, né? Existem várias técnicas para que a gente possa entrar nesse estado. No caso da hipnose, nós usamos um procedimento chamado indução. Então, é por meio da indução que nós entramos nesse estado de consciência alterada, também chamado de transe hipnótico, onde, quando estamos nesse estado, estamos acessando esses recursos inconscientes, muitas vezes reprimidos ou recursos bloqueados pela mente consciente, que foram impedidos de ser acessados até então. E isso é você, né? Você. Claro que isso tem algumas vantagens, né? Principalmente quando esse conteúdo é um conteúdo indesejado, são experiências negativas, são momentos traumáticos, eventos que trouxeram uma carga emocional negativa muito grande, e então é interessante quando isso ocorre. Mas a questão é que, junto com isso, muitos dos seus recursos também, aprendizados que você teve, muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes também são suprimidos. E aí você fica refém apenas de ter os insights vindo do inconsciente para conduzir a sua vida, controlado muitas vezes por essa autoconsciência, que ainda se sabe muito pouco sobre ela. Bem, e onde é que entra a hipnose? A hipnose é uma das formas de você acessar esse conteúdo, esse repositório de recursos. Com ele você pode realizar regressões
na sua memória, inclusive revisitando momentos passados, capturando procedimentos, estratégias, entendendo situações de conflito, resolvendo essas situações de conflito. Com a hipnose eu posso esquecer aquilo que eu não quero lembrar, gerando uma amnésia. Com a hipnose eu posso projetar a minha mente para o futuro, não é? Ou seja, permitir que eu possa criar uma nova versão do eu mesmo, onde essa nova versão tem os recursos que eu desejo, está dentro de circunstâncias bem mais controladas, permitindo que eu possa experimentar, viver uma vida diferente em um mundo ainda não existente, mas que traz todos os meus anseios, prazeres e recompensas que sempre pensei ter na minha vida. Com a hipnose, eu posso encurtar esse caminho, entender melhor como a estrutura da minha mente funciona. Seria mais ou menos como se você pudesse entrar num túnel que te levasse para o futuro, e esse túnel do futuro te mostrasse, te desse uma visão de como você vai ser, como você vai pensar, como você vai se comportar, quais são as estratégias que você terá daqui a 10 anos, usando o repositório da tua mente, todo o teu inconsciente, aprendizado que você teve durante toda a sua vida e que te fizeram ser quem você é hoje. Só que potencializando esses processos e trazendo luz para esse caminho. E o que você tem quando você retorna dessa viagem é que você ainda está no mesmo corpo de agora, só que com a mente de 10 anos na frente. Com a hipnose eu posso descondicionar completamente a tal da preocupação, porque ela deixa você focado mais naquilo que você deseja. Se você quiser focar no passado, ela transfere sua mente para o passado, ela não fica vivendo no passado, presente e futuro, é isso que muitas vezes causa conflito. Com a hipnose eu posso direcionar minha mente completamente para o presente, dando atenção à parte do meu corpo, a questões biológicas, a questões psicológicas, envolvendo mecanismos de desenvolvimento interno, estratégias principalmente. Com a hipnose eu tenho uma sensação de distorção do tempo, né? Ou seja, o tempo ele passa de uma forma diferente. Ele passa mais lento ou mais rápido, de acordo com a instrução que você dê para a sua mente. Com a hipnose, eu posso dissociar do meu corpo, permitindo que a minha mente devaneie em espaços da minha consciência nunca antes examinado. A hipnose nada mais é do que um catalisador, um potencializador de recursos, que faz com que você possa alcançar patamares mentais nunca vistos, mesmo. A minha experiência em cursos de hipnose, quando eu dou os cursos, é que os alunos, eles têm uma sensação de que eles tiveram uma jornada de autoconhecimento, de aprendizagem emocional, que permitem que eles possam enfrentar os obstáculos da vida, os desafios, essas pedras no caminho, esses tormentos, de uma forma mais serena, equilibrada, trazendo recursos para a sua vida. É isso que é a hipnose. Portanto, a hipnose não tem nada a ver com misticismo, com magia, com milagre, com varinha de condão mágica, com charlatanismo. Com a hipnose não tem nenhuma ligação com controle da mente, controlar outra pessoa, muito pelo contrário. A hipnose é uma técnica cientificamente comprovada, existem mais de 10 mil pesquisas no Google acadêmico que relatam e constroem a visão da hipnose científica contemporânea. A hipnose ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, pelo Conselho de Fisioterapia, ou seja, é uma técnica que já não se duvida mais sobre a sua existência. O que nós temos hoje de dúvida em relação à hipnose, que algumas pessoas ainda têm, é se ela serve para você, né? Será que eu consigo entrar nesse estado de transe hipnótico? Será que eu consigo alcançar esse estado de consciência alterada e reprogramar minha mente?
Bem, digo para você que eu conheci poucas pessoas na minha vida, depois de milhares de pessoas hipnotizadas, que não conseguiram alcançar esse estado contemplativo de transe. Mas eu digo que as pessoas, mesmo que não tenham nenhuma facilidade natural, que nós chamamos de suscetibilidade para o processo, elas conseguem aprender a entrar. Eu acho que esse é um dos principais ganhos de um curso de hipnose, né? É você aprender a entrar nesse estado de consciência alterada. E claro, como é um estado, ele é passageiro, né? As pessoas sempre me perguntam assim, acontece na hipnose, dura para sempre? Eu sempre respondo, depende, né? Como uma eliminação de um bloqueio, de uma crença, né? De algo pontual específico, claro, uma vez a sua mente se expandindo, ela não volta mais ao estado original. Porém, se for uma questão de uma mudança comportamental, uma mudança fisiológica, biológica, em alguns casos, há uma necessidade constante de reforço, pelo menos nos primeiros 90 dias, permitindo que o teu comportamento e a tua psique se alinhem por repetição esse processo. E aí é onde entra a auto-hipnose, né? A auto-hipnose como um mecanismo para fazer você potencializar esses recursos. Muito bem. Então, sabendo disso, na década de 70, se criou-se uma outra área que modelou, né, ou seja, que entendeu esse processo hipnótico sobre uma ótica apenas de conversacional. Nós estamos falando especificamente da hipnose ericksoniana, onde, criada por Milton Erickson, ainda na década de 40, fez com que, muito antes disso, inclusive, eu acho que foi bem antes, fazendo com que você pudesse entrar em transe apenas em um processo conversacional. Naquela época, isso foi introduzido pelo Dr. Milton Erickson, que era médico, psiquiatra, psicólogo, feito uma formação também nessa área, e acabou aplicando em seus clientes, tendo ganhos incríveis. E por aí, e foi durante os próximos 42 anos, Milton Erickson atendendo as pessoas, trazendo resultado apenas com a hipnose, de forma duradoura e permanente. Chamou a atenção de dois jovens na época, um antropólogo e o outro analista de sistemas. Estou falando especificamente de Dr. John Grinder e Dr. Richard Bandler. E assim, eles modelando a hipnose e outras áreas mais, eles chegaram ao desenvolvimento que a gente chamou de programação neurolinguística. Nessa mesma época, começou-se a desenvolver a possibilidade de aplicar algumas ferramentas para o desenvolvimento humano, ou seja, aquele olhar, saindo do olhar terapêutico, ou seja, que a toda mudança eu teria que ressignificar a causa, mas sim que eu poderia também se desenvolver a partir daquela minha melhora, daquele meu processo de autocura, e aí surgiu-se o coaching. Então, essa tríade, esses três pilares hoje, eles compõem a área de desenvolvimento humano livre, que a gente chama, né? São aquelas disciplinas que qualquer pessoa pode estudar. Hipnose, coaching, PNL. Dentro desse conceito, muitas vezes você pode querer ser um hipnólogo, um hipnoterapeuta, um coach, que faz coaching, ou um reprogramador mental. Nesses casos, especificamente, e você que pretende um dia atender, uma circunstância que é muito comum nessa área é justamente a ideia de que nós temos que sugerir, né, essa mudança para o outro, né? E isso acabou tendo algumas implicações. Primeiro, quando você sugere que o outro mude, né, você como reprogramador mental, um hipnoterapeuta, um coach, ocorre na ideia, pelo menos nós vamos precisar de uma hipótese, que você é um senhor do universo que tem a solução para todos os problemas. E que você entende profundamente aquele cliente. Isso ficava extremamente complexo, né? Porque isso exigia muitas vezes uma formação em psicologia, em psicanálise e outras coisas assim, outras disciplinas nessa área. E era mais plausível e inteligente
é que nós pudéssemos ter um mecanismo onde o próprio cliente ele encontrasse as suas respostas, né? Foi aí que a hipnose ericksoniana começou a ganhar muita força dentro da psicologia, diferente da hipnose anteriormente clássica, onde foi aqui Freud usou e muitas vezes ele até abandonou, onde eu tinha que fazer inferência, sugerir essa mudança. Na hipnose ericksoniana, as mudanças elas eram feitas pelo próprio indivíduo, sobre o seu processo contemplativo, ele encontrando as respostas. Mas isso tinha uma desvantagem, porque isso exige desse terapeuta uma proficiência linguística, ele precisa aprender a falar de uma forma diferente, de uma forma hipnótica, trazendo todo um contexto, um linguajar, um padrão de linguagem que acesse esse inconsciente, recupere esses recursos e possa aplicar para solucionar aqueles problemas mentais que muitas vezes nos afugem todos nós diariamente. Então, diante disso, surgiu nos últimos tempos uma massa de pessoas que começaram a fazer atendimentos terapêuticos, né? E atendimentos de coaching, atendimentos de terapia, atendimentos de hipnoterapia, e junto com isso vieram também todas as consequências desse processo, né? Que é justamente o que a gente chama de contraprojeção. Quando o terapeuta, aquela pessoa que está atendendo, ela começa a projetar nela mesma aquele processo que está sendo feito no seu cliente, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter um processo, isso é um processo de transferência, né? É um processo de transferência, onde você pega aquela experiência do seu cliente e transfere para você como se ela fosse sua, né? Com a ideia de poder solucionar mais rápido aquele problema. Isso tem trazido, muitas vezes, né, uma, um desconforto pela maioria das pessoas. Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais falando isso, né? Ah, eu saio muito desgastado nas minhas sessões de coach. Ah, eu saio muito triste, né? Eu não consigo ter essa... Às vezes eu fico entrando muito no conteúdo da história do meu cliente, tento me interessar mais por esse conteúdo e acabo vivendo junto com o cliente. Ou seja, como se você pudesse encontrar isso. O mais curioso desse processo é que quando você faz isso, o teu inconsciente absorve esses processos muitas vezes e você deixa ocultado no teu inconsciente, reprimido lá. Isso, em um momento, isso pode trazer uma consequência futura para você. Ao mesmo tempo que você também pode usar isso como fator positivo, né? E foi a partir dessa visão do fator positivo, da contraprojeção, que percebeu-se se criou uma nova área, né, chamada modelagem. Como é que seria a modelagem? A modelagem é justamente você pegar essa experiência do outro, né? Ou seja, pegar a forma como o outro resolveu algum problema, se posicionou, e aplicar aquilo na sua vida, né? Claro que precisamos nos preocupar diante desse cenário sobre a ótica de que essa transferência tem que ser feita baseadas em conformidade com os meus valores, né? Com a minha identidade, com o meu propósito, minhas crenças, porque senão isso pode gerar um conflito interno, ao mesmo tempo que, tendo isso alinhado, eu posso, sim, a partir de agora, utilizando esses estados de consciência alterada, principalmente esses estados de olhos abertos, transferir positivamente aquilo que é do meu terapeutizado, que é muito interessante, inferindo que ele pode ser, naquele momento, o meu próprio terapeuta. Ou seja, que ele pode me ensinar como fazer aquilo, né? E foi essa ideia que vem tomando conta hoje do que nós chamamos de terapia do futuro, né? As novas terapias, as terapias revolucionárias, né? Que são aquelas terapias onde não é que o terapeuta irá, nesse momento, ensinar para o seu terapeutizado como fazer.
ele simplesmente estimula esse terapeutizado a ser terapeuta dele mesmo, né? A esse desenvolvedor ser desenvolvedor dele mesmo, a essa pessoa ser o próprio agente de mudança da sua vida, né? Para que ele possa pegar as suas representações internas e, se baseando nela, construir a sua nova realidade. Foi a partir daí que a hipnose começou a ganhar fôlego de novo e se tornou-se uma técnica extremamente segura para esses processos, né? Primeiro, porque aí com eles você pode resolver seus próprios conflitos internos. Claro, vou abrir uma observação aqui importante. Você não deve fazer isso se você ainda não tem conhecimento na área, né? Porque senão você pode entrar dentro de um poço sem fundo. Há uma necessidade, muitas vezes, de você ter acompanhamento de um profissional qualificado para te acompanhar nesse processo. Mas tanto os processos de meditação, que já vêm sido utilizados dentro desse contexto, né? Como também outras disciplinas mais, têm trazido essa reflexão de que eu posso ser o meu próprio terapeuta, né? Eu posso ser meu próprio coach. Por que não você fazer o processo de auto-coaching? Eu acho sensacional isso. Por que não você conduzir e reprogramar sua mente para seguir em frente e deixar aquilo que já passou, aquilo que não tem importância, que você já aprendeu para trás, né? Ou seja, usar os mecanismos da contraprojeção a seu favor para resolver os seus conflitos. E como é que você faz isso, né? Dentro da hipnose, claro que essa live especificamente não vai dar para a gente fazer uma atividade tão profunda como essa. Essa será uma das novidades na minha próxima formação em hipnose. Nós vamos ter uma atividade onde você irá fazer uma projeção de você mesmo, né, te aconselhando, né, resolvendo os seus problemas e conduzindo a sua vida. É realmente uma das atividades fortes do curso hipnose, né? Então, diante disso, você começa a ter esse processo de uma forma mais clara. E o mais curioso é que você pode pegar as experiências de pessoas que já tiveram isso, entrar no estado de consciência alterada e adquirir essa estratégia dela interna. Isso é o que realmente chama mais atenção na hipnose, nesse método que eu vou mostrar na minha próxima formação de hipnose. Ou seja, você ter o outro como uma própria projeção sua, da sua necessidade, que ele teve em algum momento, e você retorna isso para você como solução, aprendendo com esse outro. Aprendendo de que forma? Aprendendo de uma forma estratégica, mudando as suas estratégias internas, né? A forma como você estrutura, como você pensa, como você sente, como você reage em relação àquele problema. Isso em tempo real, que você começa com a pessoa entrando em transe no momento que você está conversando com ela, né? E isso realmente é fantástico. Mas antes de continuar, eu vou te dar uma dica bem interessante para você fazer na tua vida. Eu gostaria de saber de você, se você está gostando desse tema, se está sendo curioso, se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre isso, se já está interessado em até saber como você pode usufruir um pouco desse processo e seguir em frente na tua vida. O que você me diz? Fala aí para mim. Isso, você pode ir falando, comente aí no chat se você está achando interessante, se está sendo muito bom, se você acha que realmente pode utilizar isso na sua vida. Perfeito, Karina, Robson, Luana, Michele, Adriana, muito interessante. Anselmo, perfeito. E aí, como você deve fazer isso, né? Como você deve? Bem, existem algumas estruturas para isso. Eu vou te ensinar a estrutura mais básica de modelagem, né? Onde você pode, utilizando esse processo, as pessoas vão começar a se tornar muito, mas muito, muito, muito interessadas para você. Uma coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai encontrar uma pessoa
tenha passado por um momento em que você achou muito interessante, algo realmente interessantíssimo, que você gostaria de aprender, algo que vocês gostariam mais de passar por isso, né? E aí vocês, por exemplo, você vai chamar, encontrar uma pessoa que já tenha, talvez, aprendido a lidar com sua ansiedade, ou uma pessoa que se livrou de um pânico, ou uma pessoa que aprendeu a lidar com a sua raiva, com o seu temperamento, ou uma pessoa que aprendeu a ficar mais focada, uma pessoa que já aprendeu a ficar, uma pessoa que já passou por algum desafio na vida, alguma frustração, uma pessoa que desenvolveu uma estratégia nova para fazer alguma coisa, você vai encontrar essa pessoa. E quando você encontrar essa pessoa, você vai fazer as perguntas certas para ela. Que perguntas são essas? Anotem aí, né? Você vai perguntar para ela o que ela pensou antes de tomar aquela decisão, de realizar aquele aprendizado, o que é que ela pensou antes de lidar com aquela frustração, o que ela pensou antes, ou seja, como é que ela se preparou, qual foi o pensamento que ela falou para ela mesma, para que ela pudesse enfrentar aquele chefe, aquela entrevista, como foi que ela pensou antes de fazer aquele bolo maravilhoso, de fazer aquele gol, o que é que ela pensou antes de lidar com a situação de conflito no casamento, no relacionamento, ou seja, é o pensamento anterior, como ela construiu isso, né? E aí ela vai dizer algo do tipo assim, eu falei para mim mesmo que ia dar certo, ou, cara, eu falei para mim mesmo que se acontecesse algo diferente do que eu estava pensando, eu iria usar esse caminho. Ela falou, ela vai te falar qual foi a estratégia de pensamento. E quando ela estiver fazendo isso, você imagina, naquele momento, você fazendo a mesma coisa, perfeito? Então, por exemplo, se ela chegar assim para você e dizer o seguinte, cara, quando eu for bater a bola, eu imagino a bola e já vejo antecipadamente eu bater na bola e acertando. Aí você também, naquele momento que ela está falando isso, você olhando nos olhos dela, sem desviar a atenção, esse olhar tem que ser fixo nos olhos dela, olhando ela, você imagina naquele momento fazendo a mesma coisa. Se ela disser assim, eu escutei uma voz do meu pai dizendo, vá meu filho, siga em frente, você imagina você escutando a voz do seu pai. Né? Se ela disser assim, cara, naquele momento, antes de eu enfrentar aquele obstáculo, eu me arrepiei inteiro, aí você se arrepia inteiro antes de falar aquele processo. Depois você vai perguntar, segunda pergunta, primeiro é o pensamento, segunda, o que foi que ele sentiu, qual foi a emoção que ele sentiu antes de tomar aquela decisão, de realizar aquele comportamento com excelência, de fazer aquele processo, o que é que ele fez antes. E aí, quando ele estiver falando, olha, o que é que eu senti? Aí eu senti uma felicidade muito grande. Aí você também resgata essa sensação de felicidade. Imagina você fazendo, olhando fixamente nos olhos dele. E por último, você vai perguntar como foi o comportamento dele. Ele vai dizer como é o comportamento dele. Eu fiquei calmo, então eu fui mais agressivo, então bati na bola dessa forma, então eu pego a receita. Ele vai te dar um sequenciamento de passos, né, passo a passo, de qual foi o comportamento sequencial que ele teve para alcançar aquilo. Aí você também imagina isso, tá certo? Tá certo? Ou seja, toda vez que ele estiver falando, você vai estimulando a ele sempre falar mais, a ele sempre falar o que aconteceu antes, durante e depois aquele processo que você quer aprender. E no momento que ele estiver falando, você vai projetando em você, por isso que é uma contra-projeção. Você projeta em você aquilo que o cliente está falando, aquela pessoa está falando, em você mesmo. Só que você aprendendo a fazer aquilo, você reforçando aqueles processos. E como você vai estar completamente conectado, isso é uma coisa que eu sempre falo no meu curso de hipnose, né? Há uma necessidade, a pessoa está em rapport. Rapport é essa conexão íntima, né? Essa conexão de confiança com o outro, ligado, atento, estado de presença. Se você ainda não sabe entrar em rapport, isso não vai funcionar. Há uma necessidade de você primeiro entrar em rapport com a pessoa. E só depois é que você
vai realizar a atividade. E quando você fizer essa atividade, especificamente, aí você vai revisar essa atividade da sua mente, trazendo para ele, revisando para ele exatamente tudo que ele fez. E aí, quando você fizer isso, você não vai lembrar do que ele falou, você vai lembrar de você fazendo com você mesmo. Ou seja, era como se você imaginasse você fazendo e recordando aquilo. Aí ele vai dizer que alguma coisa foi diferente, você já ajusta seu pensamento. Muito bem, uma vez que você fez isso, nesse momento você usou a contraprojeção, ou seja, você fez um processo de modelagem. Você modelou o que o outro falou, só que projetando em tempo real em você, mudando o seu pensamento, a sua fisiologia, né, as suas sensações e emoções e, claro, o seu comportamento. No momento que ela estava falando, olhando nos olhos deles em estado de consciência alterado. Olhe sempre no mesmo ponto, para que a sua visão não fique distraída e você consiga fazer esse processo imaginativo de uma forma mais intensa, muito mais intensa. Perfeito? O que é que vocês acharam disso? Vocês querem testar? Faça o seguinte, já encontra uma pessoa amanhã e testa isso. Você vai observar que vai ser muito legal você passar por isso. Eu fiz agora recentemente, dei um curso em Fortaleza. Eu fiz isso com todos os alunos e foi uma coisa incrível. Claro que lá a gente fez um processo um pouquinho mais profundo, mas o resultado foi algo inacreditável quando eles começaram a captar por meio de hipnose, essas estratégias internas da outra pessoa em tempo real. Nada de depois, fazer depois, na hora que está acontecendo, trazendo a mesma emoção, o mesmo estado de consciência alterado, foi realmente extraordinário. Me diga você se você curtiu essa ideia. Me diga se você curtiu essa ideia, se você já percebe que você já faz isso naturalmente. Quando alguém lhe conta uma história muito ruim, você fica se projetando no lugar da pessoa, não é assim? E aí você acaba ficando triste também, deprimida. Só que agora a gente vai fazer isso de uma diferente. Forma diferente. Perfeito, Karina. A gente não vai poder fazer isso aqui nessa live, porque a atividade ela é extremamente complexa e não dá para fazer aqui, mas nós vamos fazer no curso de hipnose, que deve acontecer aí no próximo final de semana. E quem já fez o curso de hipnose já sabe como fazer. É só anotar essa estrutura. Vai ser Marina, está aqui junto comigo, ela já fez o curso, então ela já vai saber como fazer. Selma está falando que vai fazer amanhã mesmo. Anderson, é extraordinário o resultado, pessoal. É simplesmente extraordinário. É um estado de consciência alterada de aprendizagem e é uma ferramenta nova. É a primeira vez que eu estou falando dessa ferramenta em público, tá? Entregando para você esse conteúdo valiosíssimo. Que você nem precisa saber de hipnose profunda para poder aplicar isso no seu dia a dia. Perfeito. Lembrando que hoje, tá, a Thaís, que toma conta do INER, venha, Marina, você vem fazer esse próximo final de semana aqui, Marina. Coloca a Marina aí como monitora, tá. Marina vem para cá fazer o curso, coloca ela aí. Pergunta ela se ela quer fazer, se ela quer ser monitora. É a Marina Simpson, né? Eu acho que é a Marina Simpson que está aqui. Marina Simpson. Então, Marina, você já está convidada para ser monitora, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai aprender a fazer isso de diversas formas, tá certo? Diversas formas. A Adriana também vai estar aqui novamente no curso. A Adriana já fez o curso, maravilha. Esse próximo final de semana o curso vai ser em Brasília, curso de hipnose. Se você não fez sua inscrição ainda, aproveita a oportunidade e faça a sua inscrição. Ainda há vagas, poucas vagas, acho que 2 ou 3 vagas. Essa é a última do ano. Vem para cá, você vai aprender essa técnica sendo aplicada, tá? Nenhum instituto sério,
Nós estamos já em Brasília, aqui há 3 anos. Aqui é minha unidade física, nada de estar em casa, não estou em casa, estou em unidade física. Né? E temos uma unidade aqui também, então venha para cá, Regina, também, venha para cá também. Tem muito legal o curso, esse último curso, muitas novidades, já projetando a nova versão do curso de hipnose do próximo ano. Já vou trazer algumas novidades para esse curso de agora, hein? Esse curso de agora tem muita novidade interessante. Novidades unindo aí meditação ativa, técnicas de meditação ativa, técnica de meditação pré-hipnose, já trazendo os novos conceitos de pesquisas científicas que vêm retratando a auto-hipnose como uma alternativa. Perfeito. A Thaís está aí com o telefone dela e a Thaís vai fazer um sorteio de uma bolsa de 60% agora, 60% de desconto agora, tá? Aqui nessa live, para quem estiver participando por curso do Rio de Janeiro. O curso começa no dia 14 de dezembro, 14, 15 e 16 de dezembro. Então, de repente, você faça esse curso que vai ser muito bom. Então, aproveite e, exatamente, Anderson, é tipo Mindfulness, só que sobre uma estrutura diferente, né? Então, a Thaís vai fazer esse sorteio agora, então fica atento, que ela vai fazer esse sorteio, vai entrar em contato com você. Enquanto isso, eu estou aqui aberto para responder algumas perguntas de vocês até as 21 horas, onde vai encerrar essa live de hoje, tá bom? Então, faça suas perguntas. Kelly está dizendo, eu que agradeço, Kelly. Thaís vai fazer esse sorteio aí agora, pessoal, e eu vou responder perguntas. Então, vão me dando perguntas aí, que ela vai fazer dois sorteios de duas bolsas para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, as bolsas já foram ocupadas, né, na nossa live passada, e aí na nossa live passada não teve, e aí nós estamos trazendo essa opção para você. Gratidão, Kelly, pelo seu reconhecimento. A Michelle já está todo mundo aguardando o sorteio. A, a Thaís está programando esse sorteio agora. Olha aí, a Thaís já colocou o número de todo mundo aqui, né, Thaís? E agora ela vai fazer o sorteio e vai colocar aí na tela o sorteio para você. Obrigado, Jefferson. Vocês curtiram, pessoal, essa abordagem, essa nova visão sobre contra-transferência, contra-projeção? Quero saber o seu feedback, né? Quero saber o seu feedback. Procure entender como é que as pessoas lidam com a sua frustração, como é que as pessoas lidam com os seus argumentos, como é que elas lidam, desculpe, com seus desafios, e aprenda. Existe uma certificação de hipnólogo, é uma certificação livre, né, Jefferson? O curso de hipnose, ele não tem uma validade acadêmica. Aqui no Brasil, eu sei que existe uma... exatamente, já é o Master em Hipnose, muito bem, Marina. O curso oferece, Jefferson, uma certificação livre, né? Homologada aqui pelo nosso instituto, que é um instituto sério, um instituto que traz a hipnose de uma forma séria, de uma forma científica, sem marketing, sem bam, nada de hipnose de palco, de entretenimento. A gente se afasta desse conceito. A nossa ideia é utilizar a hipnose para o desenvolvimento pessoal e para a terapia, tá bom? Agora, aqui no Brasil não existe nenhuma regulamentação, né? Apesar de ter alguns cursos com certificação internacional, né? Como se fosse uma coisa incrível, mas na verdade nada mais é do que um certificado homologado internacionalmente, mas que não tem validade aqui no Brasil. O que vale mesmo é o aprendizado. Eu digo para você que já fiz dezenas de cursos nessa área, né?
muitos os cursos com maior certificação, não sei o que, foram, desculpa a palavra chula, uma merda. Eu aprendi mais com os práticos, né? Aquelas pessoas que realmente estão com a mão na massa, estudando ali no dia a dia, né? Tínhamos uma ideia anteriormente de que a academia teria que trazer as melhores práticas do Rio. Ou desculpa, a academia que tem que trazer as melhores práticas para as pessoas. Hoje é as pessoas que têm as melhores práticas e a academia está estudando o que está acontecendo, né, nesse meio. É, e, e nós é que estamos fazendo história. Pela primeira vez, nós podemos ser cientistas da nossa vida, ser o nosso pesquisador das nossas teorias, aplicar isso, engajar as pessoas para que eles possam se interessar em aprender isso, né? E eu hoje faço isso aqui no INA já há 3 anos, apesar de ser acadêmico de psicologia, ter conhecimento na área, mas nós aplicamos aqui, vemos efeito, vemos as pessoas mudando, e melhor ainda, vemos pessoas aplicando isso em outras pessoas e também tendo efeito, tendo resultado, o que demonstra que em breve nós vamos ter realmente um método conceituado de todo esse processo que você possa fazer. Além disso, lembramos que todo método na área cognitivo e comportamental, ele tem que ser adaptado à pessoa, né? Não tem como você protocolar isso e acreditar que todo mundo vai reagir do mesmo jeito, né? Espero ter respondido. Perfeito, perfeito, perfeito. Willand, eu falei seu nome errado, é certo, né? Willand, isso. Maravilha. A Thaís vai fazer mais. Vou sortear mais dois. Ela vai sortear mais dois agora. Mais duas pessoas. Anderson, essa é a coisa que mais tem, tá? Eu conheço pessoas que postam lá lista de certificado, 30 certificados, e não atende uma pessoa. Né? Villand, perfeito. Villand, agora sim. Então, Anderson, não adianta, né? Agora é bom você ter uma formação complementar à hipnose, né? Como, por exemplo, psicanálise, ou de repente terapia universal, ou a própria psicologia, ou um curso de coaching, né? Isso ajuda, né? A hipnose por si só, ela não traz esse repositório terapêutico necessário para que você se torne um hipnoterapeuta. Você vai ter que agregar ali outros conhecimentos de outras áreas. Mas no curso, é um curso de iniciação, você vai aprender processos terapêuticos simples, né, que você vai poder fazer nas sessões de coaching, no seu processo terapêutico, em você mesmo. O curso é voltado para a pessoa. E depois, aí sim, você pode se qualificar dentro dessa área, auxiliando nesse processo de desenvolvimento pessoal, e aí sim, você pega e acaba entrando em algum outro curso complementar, e eu acho que isso vai ser muito bom. Exatamente, Anderson, essa é a ideia. Perfeito. Quem é psicoterapeuta já sai como hipnoterapeuta, porque você já pode, como você já tem a bagagem, né, Wieland, você já tem a bagagem, né, da psicoterapia que te dá, aí você pega e traz a hipnose como técnica pontual ali dentro dos processos. Se você for terapeuta comportamental cognitivo, melhor ainda. Se não, ela se adapta também a qualquer outra, mas dentro da TCC ela é mais funcional. Aí já sorteou mais três números, 79, 98 e 112. Já vejo o teu aí, já entra em contato com ela. Ela vai sortear outro. Perfeito, pessoal. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero vocês chegarem. Vou estar aqui em Brasília, sexta-feira. Próximo final de semana vou estar no Rio de Janeiro. Será a última atividade do INER do ano. Espero te encontrar lá. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até lá.